Sou Peterson e irei apresentar o trabalho intitulado de Impactos da contaminação da água por cinzas, oriundas de incêndios campestres do Parque Nacional de São Joaquim, sobre o comportamento de crustáceos fragmentadores, realizado por mim, por Diogo Ramos Pacheco, Felipe Silva Chaves, Sandro Santos e Bruno Figueiredo. As alterações climáticas globais têm gerado períodos de secas mais prolongados e com temperaturas mais elevadas, o que reflete no aumento do número de fogos de incêndios registrados em diversas regiões do globo. O fogo gera compostos tóxicos, como as cinzas, que cobrem o solo após a queima e representam uma ameaça à biodiversidade aquática, pois as cinzas podem ser levadas a estes ambientes por ação das chuvas e dos ventos. No entanto, os efeitos tóxicos das cinzas sobre a biota aquática ainda são pouco explorados. O presente estudo testou experimentalmente o efeito de diferentes concentrações de cinzas sobre o consumo de alimento de crustáceos eglídeos, um importante fragmentador de águas continentais sul-americanas. As cinzas utilizadas na experimentação foram produzidas através da combustão, em condições controladas, da biomassa vegetal composta de plantas típicas dos campos sulinos de altitude do Parque Nacional de São Joaquim. O Parque Nacional de São Joaquim é uma unidade de conservação que possui uma vegetação campestre que resseca periodicamente, facilitando a ocorrência de incêndios. Os organismos utilizados na experimentação foram amostrados em diferentes riachos no entorno do Parque Nacional. Os animais amostrados foram individualizados, alocados em caixas térmicas, transportados ao laboratório e aclimatados para a utilização em ensaios ecotoxicológicos. Para o bioensaio, indivíduos de Egla Jaraí foram adicionados individualmente em aquários retangulares de vidro, onde permaneceram 96 horas sem alimentação, para padronizar o tempo de jejum. Após as 48 horas iniciais, que visaram a redução do estresse dos animais, os crustáceos foram expostos, por 48 horas, a uma das 6 combinações entre 3 tratamentos de adição de cinzas: água sem adição de cinzas, o controle, a baixa concentração de cinzas, 0,75 gramas de cinzas por litro de água, e a alta concentração de cinzas, 1,5 gramas de cinzas por litro de água, e 2 tratamentos de preparação de extratos aquosos, o extrato aquoso de cinzas filtrado e o extrato aquoso de cinzas não filtrado, em um delineamento 3x2, com cada combinação replicada 7 vezes. Os diferentes tratamentos de preparação de extratos aquosos simulam as diferentes formas como as cinzas podem ser encontradas na água, dissolvida ou particulada. Após o período de exposição às cinzas, uma porção de filé de tilápia foi inserida no centro de cada aquário. Após 1 hora, o alimento foi retirado e pesado. Avaliou-se a diferença entre o peso do alimento antes e depois da inserção dele no aquário. Os resultados indicaram que a taxa de consumo de alimento não diferiu significativamente entre os tratamentos com cinzas. Isso sugere que, nas concentrações utilizadas, as cinzas provenientes dos campos sulinos de altitude não alteram o comportamento dos crustáceos fragmentadores estudados. A ausência de efeito das cinzas sobre o comportamento dos organismos pode ter ocorrido porque 1. A Egla jaraí é uma espécie tolerante à contaminação da água por cinzas. 2. As concentrações de cinzas utilizadas não foram altas o suficiente para causar impacto nos organismos testes. 3. Substâncias tóxicas das cinzas oriundas dos incêndios campestres do Parque Nacional de São Joaquim estão em menor quantidade do que o observado em cinzas de outras origens. Os resultados dessa pesquisa podem subsidiar gestores de unidades de conservação quanto ao uso do fogo controlado, que possui menor ameaça à conservação da biodiversidade aquática e reduz as chances de contaminação da água por cinzas oriundas de incêndios de grandes proporções. Eu agradeço o tempo de todos e qualquer dúvida podem entrar em contato.